Voltamos aqui de novo para nós entendermos mais um pouquinho sobre história e nessa parte da aula eu vou explicar um pouquinho sobre a formação do Estado moderno da Inglaterra. Lá na página 380 tem aqui falando sobre a Inglaterra. Nesse tópico nós vamos entender um pouquinho sobre a Inglaterra. Lembrando, preciso que você preste atenção para não se perder no raciocínio, porque são várias partes, vários nomes, e eu quero que você entenda esse processo. Preparado e preparada? Então, vamos lá, coloca mais um pouco de combustível aí para a gente entender mais um pouquinho sobre história, e agora nós vamos entender sobre o quê? Inglaterra, como que a Inglaterra começou a ser formada, enfim, com esse nome, Inglaterra. Vamos lá então? Olha só, no século XI, o rei Eduardo da Inglaterra morreu, bateu as botas, olha só, morreu e agora, né? E agora José. E ele não deixou herdeiro, mais um que não deixa o herdeiro. Então, ele não deixou herdeiro, mas o seu primo Guilherme, que era da Normandia. Professor, o que é Normandia? É uma região ali da Europa, então é a região da Normandia. Esse Guilherme, que era da região da Normandia, partiu para conquistar o trono e as terras inglesas. Guilherme, ele saiu vitorioso e foi coroado como o primeiro rei normando das regiões conquistadas na Inglaterra, tá bom? Então ele era um rei normando, agora oficial dessa região conquistada da Inglaterra. Guilherme, ele deu início ao processo de centralização do poder. Então agora Guilherme é rei da Inglaterra e ele começou a centralizar o poder. O que é isso, professora? É concentrar o poder na mão do rei, no caso de Guilherme. E ele começou a colocar funcionários nas regiões que pertenciam ao reino, que eram chamados de condados. Então, para ele ter um controle maior, ele falou assim: olha, você, fulano, vai ficar lá naquela região ali para você administrar e me informar do que está acontecendo, para ele ter um maior controle sobre essas regiões, tá bom? Esse poder foi aumentando, e com Henrique II, outro rei da Inglaterra, ficou maior ainda esse poder concentrado. Ele também conquistou novas terras para a Inglaterra. Nós estamos falando de um outro rei já, Henrique II. No seu reinado de quem, professora? Que agora já deu nó de novo. Henrique II. No seu reinado, ele organizou um exército formado de mercenários. Professor, o que é mercenários? Mercenário é um soldado que luta somente por dinheiro. Ele não está interessado com nada, ele somente quer o dinheiro. Não interessa se ele pertence para alguma nação, se ele pertence para algum grupo. O negócio dele é somente lutar pelo dinheiro. Pronto, isso que é mercenário, tá? Ele não tem compromisso nenhum com a nação, ele só luta por dinheiro. Olha só, Ricardo Coração de Leão, olha o nome. Ricardo Coração de Leão, ele foi o sucessor de Henrique II. Agora nós estamos falando sobre o reinado de Ricardo Coração de Leão. Ele se envolveu nas cruzadas. Então, Ricardo Coração de Leão, que agora nós estamos falando que ele é rei da Inglaterra, lembra das cruzadas que aconteceu para reconquistar as terras dos cristãos, né, que os muçulmanos estavam invadindo? Então, ele foi para as cruzadas. Ele saiu lá de Portugal, da Inglaterra, e foi para as cruzadas, participar das cruzadas. E nas lutas contra a França também. Então ele saiu dali da Inglaterra e foi para a luta, tanto nas cruzadas quanto nos conflitos e lutas contra a França. Sabe o que isso aconteceu? Isso teve uma consequência, porque o Ricardo Coração de Leão foi fazer o quê? Ele foi nas cruzadas e foi fazer ali participar dos conflitos contra a França. Teve uma consequência. E qual foi a consequência? O poder centralizado que o Ricardo Coração de Leão tinha começou a ficar fragilizado, tá bom? Então ele tinha um poder concentrado na mão dele, mas começou a ficar fragilizado. O poder que era centralizado ficou cada vez mais fraco e ficou ainda mais fraco com o irmão do Ricardo do Coração de Leão. Então o irmão do Ricardo Coração de Leão,
ele, né, no reinado dele, do irmão dele, que se chama o rei João Sem Terra, ficou cada vez mais fraco ainda. Ele foi derrotado no conflito da França, né? Então, agora nós estamos falando do reinado de João Sem Terra, e ele foi nas batalhas, né, nas lutas contra os conflitos contra a França, e ele foi derrotado. O que aconteceu? A nobreza, né, obrigou o Papa a assinar uma Magna Carta. Essa carta, né, fala o seguinte: agora o rei não poderia aumentar os impostos e nem criar mais impostos sem a autorização do Grande Conselho. Então o Papa foi lá e escreveu uma Magna Carta, não uma carta, né, um documento. Agora você, rei, não vai poder criar nenhum imposto e nem aumentar nenhum imposto sem a autorização, sem a reunião desse Grande Conselho. E o que é esse Grande Conselho? Quem fazia parte dessa reunião desse Grande Conselho? Fazia parte os bispos e os nobres. Então agora o rei, para ele criar uma lei ou criar um imposto, ou criar um imposto ou aumentar o imposto, tinha que ter autorização dos bispos e também dos nobres. Com o passar do tempo, o filho do João Sem Terra, o Henrique III, então agora nós estamos falando do reinado de quem? Henrique III. Bateu de frente com os nobres e com a burguesia. Então agora o filho do João Sem Terra, né, que era rei de Portugal, agora o filho dele, Henrique III, ele bateu de frente ali com a nobreza e com a burguesia. Vou bater o peito, agora quem manda aqui sou eu. O que aconteceu durante o reinado de Henrique III? O Grande Conselho passou a ser chamado de parlamento, ou seja, o Grande Conselho agora se tornou um parlamento, ficou mais forte ainda, já que o Henrique III queria bater de frente com os nobres, com a burguesia, então agora nós vamos aumentar mais ainda esse Grande Conselho, tornando-se parlamento, para ficar muito mais organizado, para nós batermos de frente com esse rei também que está querendo muita coisa. Então agora ele não vai querer fazer o que ele quer. Então por isso se tornou o parlamento. O sucessor de Henrique III, o Eduardo I, ai professora, são muitos nomes, mas vamos com calma. Então o Henrique III agora deixa de lado e entra em cena quem? Eduardo I. Ele conseguiu recuperar o poder e assumiu o controle do exército. Ele recuperou o poder que os outros tinham perdido, né? Ele conquistou o país de Gales, ampliando o território da Inglaterra. Após a Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra ela viveu a Guerra das Rosas. Ai, professora, agora deu nó de novo. O que é Guerra das Rosas? Guerra dos 100 Anos eu já entendi. E Guerra das Rosas, o que é isso? A Guerra das Rosas foi um conflito entre duas dinastias. O que é dinastia? É uma família, né? Uma família. Então, aconteceu uma guerra entre duas famílias, entre duas dinastias, dois nomes de famílias. Duas famílias estavam disputando o trono inglês. Professor, agora deu outro nó. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito entre França e Inglaterra, certo? Certo. Então ali foi um conflito entre essas duas nações. Agora a Guerra das Rosas foi um conflito interno entre a Inglaterra, dentro da Inglaterra, entre duas famílias. Que duas famílias é essa? A família Lancaster, que era representado por uma rosa vermelha, e a família York, que era representado por uma rosa branca. E por que elas estavam lutando, professor? Por que elas estavam brigando entre si? Para disputar o trono inglês que estava ali vazio, tá bom? No fim da disputa, a família Lancaster venceu essa batalha, né? Essa Guerra das Rosas. Então colocaram o Henrique Tudor no trono inglês. Ficou Henrique VII, o rei da Inglaterra. Então, ele agora oficialmente nós estamos falando de Henrique VII, o rei da Inglaterra. Ele impôs um regime absolutista no seu governo, tá bom? O sucessor de Henrique VII
foi o Henrique VIII. E no Henrique VIII, no seu reino, agora ele está no comando. E no seu reino, ele rompeu as relações com a Igreja Católica. Ele não quis ter mais relações com a Igreja Católica. Quem, professora? O Henrique VIII. Professora, eu tenho que decorar todos esses nomes de reis? Não, eu quero que você entenda o processo da Inglaterra, tá bom? Da formação do Estado moderno da Inglaterra. Vamos continuar? Apesar de todos esses conflitos, a economia da Inglaterra se fortaleceu, novas técnicas de produção, o comércio começou a se fortalecer como um todo, mesmo com todos esses conflitos, tá bom? Espero que você esteja entendendo e entendido um pouquinho sobre a Inglaterra. Eu espero você na próxima parte da aula para nós fazermos a atividade. Clica lá no link para nós fazermos a atividade juntos, para você entender mais um pouquinho sobre a formação desse Estado moderno da Inglaterra. Espero que você esteja entendendo o conteúdo. Eu te espero na próxima parte. Até logo, até daqui a pouco.